como Jesus morreu. Durante o debate será apresentado livros para ajudar no entendimento sobre o que é o Espírito que Jesus entregou a Deus na sua morte. Teria sido seu fôlego de vida, a sua alma, um espírito desencarnado ou Jesus nunca morreu de verdade? Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Grego, pneuma. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23:46. No hebraico pró é ruah. Ruah, termo hebraico que traduz espírito, o qual no seu sentido primeiro significa sopro, ar, vento. Jesus utilizava justamente para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus. Do site Artigos Católicos, Catecismo da Igreja Católica, 691. Começa o debate e os comentários importantes do evangélico serão marcados com a cor amarela e azul. Jesus não morreu. Ele entregou o seu espírito a Deus. Pausa para esclarecimentos. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Pneuma, sopro de vida. João 19:30. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte no madeiro. Filipenses 2:8. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6:9. Se Jesus entregou o seu espírito a Deus, o que na verdade ele entregou? Ele entregou a sua vida humana, visto que a divindade não morreu na cruz, por ser imortal. Pausa para esclarecimentos. Mas esvaziou sua alma, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos filhos dos homens. Filipenses 2:7-8. Peshita NT. Como homem, Jesus era igual a todos os outros seres humanos. Citação de Filipenses 2:7. A diferença é que ele não pecou. Bíblia de Estudo NTLH, página 1366. Que homem há que viva e não veja a morte? Salmos 89:48, Almeida Revista e Atualizada. Para você, o imortal que voltou a Deus é o Espírito segundo seu entendimento? Quem morreu na cruz foi a natureza humana do Cristo, formada holisticamente de corpo e alma. Pausa para esclarecimentos. Significado de visão holística. No modo geral, a visão holística significa observar ou analisar algo ou alguma área da vida de forma global, ou seja, como um todo, e não de maneira fragmentada. Enciclopédia Significados. O que é visão holística? O ser aqui, ou alma, não é o aspecto espiritual em contraposição ao físico, nem o ser interior do salmista em oposição ao exterior, mas um ser como criatura viva, consciente e pessoal, de se referir a si próprio como um todo. Bíblia de Estudo Arqueologia NVI, página 798. Então, o que é o Espírito que Jesus entregou a Deus? Você fica como um papagaio repetindo a mesma pergunta, para esconder a sua falta de compreensão da resposta que lhe foi dada. Por favor, responda. O Espírito que Jesus entregou a Deus seria um fantasma desencarnado? Eu já lhe respondi dizendo que o Espírito que Jesus entregou a Deus foi a sua vida humana, composta de corpo, alma e espírito, indivisível, segundo as Escrituras. Pausa para esclarecimentos. Desencarnação é o termo utilizado pela doutrina espírita para designar o processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorna ao plano espiritual. Esse desligamento se dá quando ocorre a morte do corpo material. Enciclopédia Wikipedia. Desencarnação. Vou repetir a última pergunta para que fique claro. O espírito que Jesus entregou a Deus seria um fantasma desencarnado? Isso é um mistério. Nem mesmo o grande teólogo Paulo compreendeu a encarnação e ressurreição em sua plenitude. Pausa para esclarecimentos. O apóstolo Paulo acreditava que um espírito desincorporado sobrevivia à morte. Uma alma ou espírito humano separado da existência corpórea, considerado um estado desejável em alguns sistemas religiosos, nunca foi considerado algo desejável nas Escrituras. Paulo compartilhava essa visão. A preferência de Paulo era o estado final do corpo ressurreto. Bíblia King James, 1611, com o estudo Holman, página 1916. Então, para você, o espírito que Jesus entregou ao Deus dele é um mistério? Quem está falando de espírito? Estou falando de natureza composta. Espírito independente de corpo não existe. É uma impossibilidade. Pausa para esclarecimentos. A Bíblia ensina o holismo, que consiste na unidade indivisível de todos os aspectos do ser, físico, mental e espiritual, ao invés do dualismo grego, que consiste na divisão entre corpo e alma.
O holismo ensina que a redenção final envolverá tanto o corpo como a alma, o ser integral por ocasião da volta de Jesus. Do mesmo modo que a salvação em Cristo envolve a redenção de todo o ser, impossibilitando assim a existência de espíritos desencarnados no céu. Comunidades.net, o evangélico divaga entre holismo e dualismo, e tentando enganar, ele começou a usar a expressão mistério, sendo que Paulo compreendeu sim a ressurreição em sua plenitude. Nenhuma parte da pessoa sobrevive à morte, como diz na BKJ, ou Bíblia Rei Jaime. Se não é mais mistério, o que é o espírito que Jesus entregou ao Deus dele? Cristo não acreditava em espírito independente do corpo. Quando disse espírito, se referia à sua natureza humana como um todo, da mesma forma que dizia entregar o corpo. Pausa para esclarecimentos. O humano é o todo vivente como alma, pessoa, sendo um ser racional, e não é somente o espírito. A totalidade da alma é corpo, pó, alma, sangue, mais espírito, fôlego ou força vital. O que Jesus entregou a Deus não foi a sua natureza humana, mas a substância divina que mantinha o seu corpo humano com vida, ou seja, o fôlego, respiração ou força da vida. O espírito, literalmente, sopro, hálito, é o princípio de ordem, energia e vida. Bíblia Sagrada Ecumênica Ilustrada, Católica, edição Barça, página 1. Léxico de Strong, Rua, vento, hálito, mente, espírito, fôlego de ar, gás, espírito, dos seres vivos, a respiração do ser humano e dos animais, como energia vital, etc. Jesus não morreu entregando natureza humana, isso é uma enganação. Ele entregou todo o seu ser com corpo, alma e espírito. Jesus não morreu pela metade. Se espírito é natureza humana, então o Deus do céu é Adão, um humano. João 4:24 diz que Deus é espírito, não humano feito de barro. Foi o Filho espiritual de Deus que se tornou Adão, e não o Deus Pai Todo-Poderoso e imortal. Assim está escrito, o primeiro homem Adão, o último Adão, Jesus. 1 Coríntios 15, 45 a 57. Ó Yahvé, meu Elohim, Deus meus Kadosh, santo, porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás. Abacuque 1:12, da King James atualizada. Então, para você, o espírito que Jesus entregou a Deus era a sua natureza humana? Alma vivente é igual a corpo, e espírito é igual a fôlego de vida. Esta é a natureza holística humana. Pausa para esclarecimento. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2:27, Almeida atualizado. Observação. Alma vivente não é somente corpo. Na verdade, é igual à pessoa como um todo. Corpo mais alma mais espírito. A pessoa morta não levanta na ressurreição somente de corpo, mas como um todo, como alma ou ser racional. O texto não diz, meu corpo no Hades. E a alma, quando morre, ela morre por completo, no momento que desce à sepultura. Na verdade, o evangelho está perdido entre holismo cristão e dualismo grego. O livro abaixo prova isso. No século III d.C., ou era comum, o teólogo Orígenes de Alexandria explicou elementos do cristianismo usando termos da filosofia grega. Em especial, adaptou o pensamento platônico para uma teoria cristã sobre a alma. Ao contrário dos platonistas, os escritores da Bíblia hebraica não separavam a alma do corpo. O livro da Bíblia, Editora Globo, páginas 210 e 211. Então, para você, espírito é fôlego de vida? Este assunto é muito complexo e de fácil distorção. Não temos todas as respostas sobre o que ocorreu de fato na ressurreição. O que sabemos pelas Escrituras devemos aceitar pela fé. Pausa para esclarecimentos. O evangelho que está preocupado em não matar o Cristo, pois se ele deixar Jesus morrer de verdade, isto é, por completo, não pela metade, é certo que Jesus não cumpriria deste modo a profecia para salvar a humanidade, e ao mesmo tempo ele vai ter que aceitar que a segunda pessoa da Trindade morreu como um todo, e isso anula a doutrina da Trindade por completo. Toda a cristandade enfrenta hoje esse mesmo problema. Jesus morreu pela metade e protege a Trindade, mas anula a salvação da humanidade. Então, para os cristãos, a pessoa continuava viva como alma desencarnada depois da morte. Para os primeiros seguidores de Jesus, a morte era o fim da alma, assim como do corpo. Por isso, para imaginar uma pessoa ressuscitando dos mortos, a ressurreição tinha que ser de corpo e alma, e qualquer outra coisa não seria ressurreição. Jerusalém and Domini, de John Wilkinson, página 174.
O corpo de Jesus foi glorificado em carne e ossos ou foi desmaterializado? Só um adendo aqui. Que Jesus ressuscitou no mesmo corpo é ensinado em cursos de teologia em praticamente todas as igrejas da cristandade. Mas veja o que diz a revista Santo Sudário, Relíquia Cristã, da editora online, página 18. Essa revista é vendida para católicos. Para os cristãos, os fatos são explicados por meio da ressurreição, ou seja, pela desmaterialização do corpo chagado. Então, o corpo de Jesus desapareceu completamente. Jesus não poderia pegar o seu corpo humano de volta. Ele foi desmaterializado. Não existia mais. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. A 1 de Pedro 3, 18 a 22. Almeida, Revista Atualizada. Observação: o Cristo ungido de Deus foi levantado dos mortos em uma ressurreição total, com um corpo espiritual, e não ocorreu ressurreição carnal com o Espírito de Jesus fantasma retornando para resgatar o seu corpo que se encontrava no túmulo, como ensino em cursos de teologia nas igrejas da cristandade. Somente confirme a resposta que você deu. Para você, espírito é fôlego de vida? Primeiro defina o que quer dizer com espírito. Por favor, antes quero que você confirme a resposta que você me deu. Para você, espírito é fôlego de vida, sim ou não? Não é uma resposta de simplesmente sim ou não. Depende do contexto bíblico aplicado ao termo. Por exemplo, se espírito para você significar princípio vitalizador da parte de Deus, sim, significa fôlego de vida. Se espírito significar pessoas, então não significa fôlego de vida. Pausa para esclarecimentos. O evangélico apelou ao mistério e depois acusou Paulo de ser um ignorante com relação à ressurreição e tem medo de admitir que pessoalmente acredita que Jesus encarnou do seu corpo. O que é o espírito que Jesus entregou a Deus? Uma pessoa ou o fôlego de vida? Em Gênesis 2:7, o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A fórmula é a seguinte: a alma vivente é o corpo, mais o fôlego de vida que forma a pessoa. Nada, mas nada mesmo, deve escapar dessa fórmula, pois não é ensino bíblico. Pausa para esclarecimentos. Como já foi explicado, a alma não é somente o corpo, mas o ser total, com corpo mais alma mais espírito. E este não pode ser separado na morte. A alma, pessoa, quando morre, ela morre por completo. Para os cristãos, o espírito voltava a Deus como uma pessoa viva depois da morte? Não. A Bíblia diz que ele, Jesus, provou a morte por todos. Hebreus 2:9. Tudo o que merecemos, ele sofreu, o que deve incluir a morte do seu corpo humano, alma e espírito. Em defesa da fé cristã, resposta às perguntas difíceis de David Hunt, página 325. Então, a pessoa morre por completo, com corpo, alma e espírito. Assim, Jesus morreu também de forma completa. O seu espírito também morreu. Então, por favor, responda. O que Deus soprou em Adão, uma pessoa ou fôlego de vida? Seu herege, só você quer fazer perguntas. Na morte, os componentes que formam a alma vivente se desfazem. O corpo volta ao pó da terra e o fôlego de vida volta a Deus. Então o Espírito de Jesus que voltou ao Deus dele não é uma pessoa? Em Salmos 146:4, vemos que o espírito deles se vai. Eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Espírito ou fôlego de vida volta a Deus. A partir disso, a pessoa não existe em lugar algum? Pelo aspecto humano, sim. Mas para Deus, a morte é um sono. Pausa para esclarecimentos. Eufemismo. Palavra, locução ou acepção mais agradável, de que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra. Locução ou acepção menos agradável, mais grosseira ou mesmo tabuística. Dicionário Oxford. Observação. A morte, para os que estão no Hades, sepultura, é sim como sono, mas não é literalmente sono, porque na verdade os mortos não estão dormindo o sono dos vivos em suas camas, mas estão mortos nas suas covas ou túmulos. Por esse motivo se diz que sono é eufemismo para a morte, para suavizar a ideia da morte, mas a morte continua sendo real. Sim, entendi. O espírito ou fôlego de vida volta a Deus. Então, o espírito que volta a Deus também pode ser uma pessoa? Concorda com isso? A encarnação e ressurreição de Cristo não podem ser completamente e satisfatoriamente explicadas. Fica muito difícil conversar com alguém que não compreende as minúcias dos temas bíblicos.
Então observe agora o que diz a Bíblia de Estudo Evangélica NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, na página 676, sobre esse assunto. Ou pode o corpo encontrar-se com o espírito, que é a energia e a vida que vem de Deus? Você concorda que o espírito que volta a Deus é a força da vida, sim ou não? Você quer ser sábio aos seus próprios olhos? Não fala coisa com coisa. Eu sei muito bem o que estou dizendo. Se não compreende, não é minha culpa. Essa sua seita que faz confusão. Primeiro, o espírito que Jesus entregou ao Deus dele era um mistério. Depois, algo composto. Depois, algo holístico. Depois, a natureza humana. Depois, a vida. Depois, pessoa. E depois, fôlego de vida. Depois dessa resposta, o evangélico abandonou a conversa. Quando em Gênesis 2,7 diz que Jeová soprou no corpo o fôlego de vida, deve indicar nesse caso mais do que apenas respiração ou ar passando para os pulmões. Era fôlego de vida. Sim, ao mesmo tempo, Deus deve ter dado a Adão o espírito, a faísca da vida, força da vida, bem como a respiração necessária para mantê-lo vivo. Podemos resumir o debate desta maneira, com o trinitário ou unicista fazendo pula-pula. Holismo cristão, Jesus morreu. Dualismo grego, Jesus morreu pela metade, porque ele é a segunda pessoa da Trindade e ele não pode jamais morrer. Então fica pula holismo cristão, pula dualismo grego, pula holismo, pula dualismo, pula holismo, pula dualismo. Ah, agora eu entendi! Que para proteger a Trindade, eles são capazes de anular a morte de Jesus.